Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Esther, capítulo 6, versos 1 a 3. Mordecai era tio de Esther, que viera a se tornar esposa do rei Assuero, depois de a rainha Vasti ser destronada por desídia e desobediência ao rei. Amã, ministro do rei, era homem mau e odiava a Mordecai por ser judeu e por ele não se curvar perante ele, tendo induzido o rei a assinar um edito para massacrar e aniquilar todos os judeus daquela província. Quando Mordecai soube disso, pediu a intervenção da rainha Esther junto ao rei, a qual teve a ideia de oferecer-lhe um banquete e também a Amã antes de lhe apresentar o pedido. E no jantar os convidou para outro banquete no dia seguinte. Amã, que era muito vaidoso e orgulhoso, expôs suas muitas riquezas aos amigos e à sua mulher, e o quanto era engrandecido pelo rei, que o tinha em alta conta, inclusive falando sobre o convite da rainha Esther para o dia seguinte. Mas porque não tolerava a afronta de Mordecai, que à porta do rei não se curvava diante dele, disse que nada lhe trazia alegria, sendo aconselhado a erguer uma forca e a pedir ao rei, na manhã seguinte, que nela fosse enforcado Mordecai. E assim ele fez. Mas Deus é justo e fiel, e não pactua com a malícia, com o egoísmo e com a injustiça. Essa passagem diz que o Senhor tirou o sono do rei naquela noite e lhe colocou no coração o desejo de ler o livro dos feitos memoráveis, onde está escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Por isso perguntou o que Mordecai havia recebido por aquele feito e por aquele favor, sendo dito que nada lhe fora conferido. A continuidade da leitura informa que Amã estava chegando ao palácio real naquela hora. Perguntado sobre o que fazer a quem o rei desejava honrar, pensando que se tratava dele, sugeriu fosse vestido com a coroa e com as vestes do rei e que passeasse no cavalo real sobre a cidade, apregoando-se que assim é tratado o homem a quem o rei quer honrar. Como consequência, o rei determinou que ele assim o fizesse com Mordecai. E no banquete oferecido pela rainha Esther, ele foi desmascarado por tentar dizimar o povo judeu e ainda pela tentativa de seduzir a rainha, vindo a ser enforcado na própria forca que mandara erguer para Mordecai. Essa palavra maravilhosa vem deixar claro a todos nós que não dorme o guarda de Israel, que sua justiça nunca falha, que nada fica encoberto aos seus olhos e que devemos permanecer firmes em confiança no Senhor, mesmo diante das piores circunstâncias. Ele não fechará os olhos às nossas necessidades e aflições, nem permitirá sejamos afrontados e humilhados para sempre. Responderá à nossa oração e, ao seu tempo, na hora certa, apontará o caminho, dará o escape
e fará triunfar o nosso direito, nos concedendo a sua justiça. Mordecai não foi honrado por sua lealdade ao tempo em que protegeu o rei dos servos maus, mas Deus, no seu tempo e na hora propícia, fez com que o rei tivesse ciência do seu feito, e ele foi reconhecido e exaltado, recebendo dupla honra, pois o próprio Amã teve de honrá-lo e apresentá-lo como o homenageado do rei. Eu agradeço ao Espírito Santo por essa palavra do dia, que vem nos fortalecer nas lutas do dia a dia, pedindo que nos livre do orgulho, da vaidade, da soberba e da arrogância, que nos livre da cegueira de Amã, para que não venhamos a construir a nossa própria forca, e que nos mantenha em comunhão com o Senhor. Tudo que façamos seja para a sua honra e para a sua glória. Seja Ele a razão da nossa alegria, do nosso prazer, da nossa força, da nossa justiça, da nossa honra e do nosso viver. Eu louvo a Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo eternamente. Amém.